Fala, guerreiro, beleza? Professor Bruno Carvalho, passando aqui para bater um papo, mais uma vez com você aí de casa. E hoje a nossa conversa será sobre movimento retilíneo uniformemente variado. É aquele que sempre aparece na tua prova e não é que ele pode aparecer, ele já está lá, né? Muito comum aparecer nos vestibulares e certamente esse ano, na próxima edição, vai aparecer novamente. Então fique esperto, que é um assunto que cai bastante, tá? Sempre lembrando que a mecânica, ela é ali o alicerce da física, né? Então ela precisa que você realmente compreenda e a domine, né? Para, consequentemente, ter aí um desenrolar bacana nos conteúdos posteriores, beleza? Então eu preparei um material especial para você aí de casa e eu quero que você acompanhe comigo. Vamos nessa? Simbora! Cadê? Pronto. Simbora então. Seguinte. Primeiro, para a gente falar de movimento retilíneo uniformemente variado, você primeiro precisa identificar quais são as características do movimento retilíneo uniformemente variado. Se ele é variado, o que é que vai variar? A velocidade escalar. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, que vamos chamar carinhosamente, né, de MRUV, até para não ficar esse nome tão extenso, né? A sua velocidade escalar, ela vai sofrer variações, ela pode aumentar ou pode diminuir com o decorrer do tempo. Entretanto, por que é uniformemente? O que vai ser constante aí nesse meu movimento? A aceleração escalar. Lembra que a aceleração escalar é o agente físico que é responsável por causar variações no módulo da velocidade. Logo, se o teu movimento apresenta uma aceleração escalar constante, quer dizer que a velocidade vai estar mudando, né? Sempre ali o mesmo valor para cada instante de tempo. Beleza? Variações iguais de velocidade para iguais intervalos de tempo. E aí eu coloquei aqui para você recordar, né, a diferença entre velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Quando vamos calcular a velocidade escalar média, é a razão de todo o trajeto ali, todo o comprimento do trajeto, pelo tempo gasto durante a viagem. Enquanto, quando eu vou falar de velocidade escalar instantânea, trata-se da velocidade do móvel naquele determinado instante de tempo. Toma cuidado para não confundir, ok? Aqui um pequeno resumo, né, da diferença entre movimento uniforme e variado. No movimento uniforme, temos o módulo da velocidade escalar constante, consequentemente, se a velocidade escalar não vai mudar, não existe a presença de uma aceleração. Por isso temos ali que a aceleração escalar é nula, enquanto nos movimentos uniformemente variado, MR e UV, a velocidade vai variar o seu módulo, logo sabemos que existe sim a presença de uma aceleração escalar, ok? E aí essa aceleração escalar, né, bem importante você lembrar dela. A aceleração escalar é aquela grandeza física, como eu falei anteriormente, ela é responsável por variar o módulo da velocidade. Brunão, e como é que eu a calculo? Bem simples. Basta você pegar a razão entre a variação da velocidade pela variação de tempo. Lembra, sempre que você tem um delta na física, né, indica variação de alguma coisa. Delta S, variação de espaço. Delta V, variação de velocidade. Então aqui vai ser, ó, delta V sobre delta T. Logo, velocidade final menos a velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Deixa eu ver se você recorda quais são as unidades, né? Porque, afinal de contas, se é grandeza física, merece unidade para ficar bem definida. A unidade de velocidade no SI é o metro por segundo, enquanto a unidade de tempo é o segundo. Logo, teremos em cima metro por segundo e embaixo segundo. Metro por segundo vai resultar em metro por segundo ao quadrado. Essa vai ser a nossa unidade de aceleração escalar. Show de bola? E a aceleração escalar instantânea, de forma análoga, né, à velocidade escalar instantânea, vai ser a aceleração naquele determinado instante de tempo. Porém, aqui, como vamos trabalhar com MR e UV, essa velocidade vai ser constante, né?
perdão, a aceleração escalar vai ser constante durante todo o movimento. Então, trabalharemos, né, com um valor constante de aceleração escalar. E aí é importante você saber classificar esses movimentos. O aluno muitas vezes termina o ensino médio com essa dificuldade, porque ele aprende o que é movimento progressivo e movimento retrógrado. Isso é bem fácil. Se o móvel está indo seguindo a orientação da trajetória, o movimento dele é progressivo. Se o movimento é progressivo, dizemos que ele tem velocidade positiva. Se o movimento dele é retrógrado, significa que ele está indo contra a orientação da trajetória, está voltando. Ah, Bruno, precisa voltar de ré? Claro que não, né? Então, se você observar o velocímetro do seu carro, você percebe que, obviamente, ele não marca velocidades negativas, porém, o sinal negativo é apenas para indicar o sentido para onde você está se deslocando. Mas não é isso que eu quero chamar a atenção aqui, não. Eu quero chamar a atenção para movimento acelerado e movimento retardado. E aí, nesse caso, gera-se muita dúvida porque colocamos na cabeça, por algum motivo, que o movimento acelerado é aquele que possui aceleração positiva e o movimento retardado, aquele que possui a aceleração negativa. Pronto, deixa eu voltar para o acelerado aqui. E não é bem assim. Por exemplo, quando é que o movimento ele é acelerado? Ele vai ser acelerado quando o módulo da sua velocidade escalar aumentar com o tempo. Então, se o módulo da velocidade escalar aumenta com o tempo, ele é acelerado, beleza? Só que para esse módulo aumentar, existem duas situações. Para que o módulo aumente, eu preciso que o sinal da velocidade e o sinal da aceleração escalar sejam os mesmos. Por exemplo, esse jovem de boné rosa, ele está indo para a direita, movimento progressivo, e a aceleração dele também é para a direita. É como se a aceleração estivesse ajudando a velocidade, tá vendo? Se ele está ajudando, significa que eu estou acelerando esse indivíduo aí que está pedalando. Entretanto, o nosso coleguinha da esquerda aqui, né, que tem um nariz enorme, por sinal, ele está indo para a esquerda, ó. Logo está indo contra a orientação da trajetória, que é essa azul, caracterizando um movimento retardado. Se esse movimento um movimento retrógrado, né? Se esse movimento ele é retrógrado, tem velocidade negativa e a aceleração também é negativa, eles estão apresentando o mesmo sinal. É como se a aceleração estivesse ajudando. Bruno, deixa eu ver se eu entendi. Sempre que a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, ele vai acelerar o meu corpo? Exatamente. Então, se a aceleração e a velocidade apresentam o mesmo sinal, o teu movimento vai ser acelerado. E aí, de forma contrária, ó, quando é que o teu movimento vai ser retardado? Ele vai ser retardado quando a velocidade e a aceleração apresentarem sinais contrários, um positivo e um negativo. Vamos ver o nosso camaradinho aqui de boné rosa. Olha só, o movimento dele é progressivo, seguindo a orientação da trajetória, entretanto, a aceleração é no sentido contrário, ó. E isso não está ajudando o movimento do meu jovem aqui, né? Ele vai estar atrapalhando. Logo, se está atrapalhando, o movimento vai acabar sendo retardado, ok? Enquanto o nosso coleguinha aqui da esquerda, o narigudo, o movimento dele é retrógrado, a velocidade negativa, e a aceleração está no outro sentido. Como não está ajudando, está atrapalhando, também vai caracterizar um movimento retardado. Quando é que o movimento é retardado? Quando o módulo da velocidade escalar diminui com o tempo, beleza? E aí existem algumas funções horárias para descrever, né, esse movimento. Enquanto lá no movimento uniforme tínhamos apenas uma função horária, e aí lembra, por que é função horária? Porque depende do tempo, né? Aqui nós teremos, na verdade, duas funções horárias e uma equação. E eu vou já te mostrar por que a última não é considerada função horária. Então, daquela relação da aceleração média, se nós fizermos t igual a zero, vamos chegar a essa expressão aqui, ó, v igual a v0 mais a vezes t. Vovô, e, ó, na verdade, colocamos aqui uma frase para ajudar, né, a assimilar, que é a vovó atômica.
Alguns alunos gostam de fazer vovô e vovó adoram tapioca, né? Ou vou, mas volto à tarde. O fato é que não adianta você criar todas essas frases divertidas para assimilar a equação se você não souber o que é cada variável. Então, o nosso V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo, né? O instante de tempo ao qual você quer encontrar a referida velocidade. Entendeu? Vamos conhecer mais uma função, então. Essa aqui já é a nossa função horária do espaço. Ela vai te dar a posição do objeto naquele instante de tempo. Muito parecida com a do movimento uniforme, né? Acrescentei mais alguma coisa aí para dar um charme. Lembrando que essa função ela é do segundo grau, enquanto essa é do primeiro grau. Em outro momento, nós vamos desbravar todos os gráficos dessas funções horárias, ok? Então fica o seguinte, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Analisando o que é cada variável dessa. O S é o meu espaço final, S0, espaço inicial, a aceleração, tempo, e o V0 é a velocidade inicial. Uma frase bacana para você assimilar, sem soda, vou tomar meia água tônica, né? Ajuda aí na memorização, mas lembrando, temos que saber aplicar aí o que é cada grandeza dessa. Agora, caso você não tenha nem o tempo, né? Você não tem o tempo e você quer relacionar a velocidade com o espaço, nós podemos usar a equação de Torricelli. Se pegarmos a minha função horária da velocidade, isolarmos o t e substituirmos na função horária do espaço, chegaremos a essa expressão aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento escalar. Uma forma de assimilar, V e você, mais 2 amigas na pirâmide da sabedoria, beleza? E para calcular a velocidade escalar média, né, no movimento uniforme, um movimento uniformemente variado, basta você fazer a média das velocidades naqueles instantes de tempo. Então, por exemplo, se o móvel apresentava velocidade de 10 metros por segundo e acelerou até 30, né? E você quiser a velocidade escalar média, basta fazer a média aritmética ali das duas, né? 20 mais 30, 50, dividido por 2, 25 metros por segundo. Então, fique esperto, tá? E aí, caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode procurar nas redes sociais, pode seguir lá no Instagram, pode mandar e-mail e fica aí à vontade para a gente discutir, né, e tirar as suas dúvidas. Deixa eu sair aqui um pouco e voltar para vocês. Pronto, beleza. Então é o seguinte, compreendeu? Espero que você tenha entendido direitinho o que é o movimento uniformemente variado, tenha aprendido a classificar o movimento, tá? E mantenha-se aí determinado, fé na missão, mantenha-se aguerrido, vá para cima, conta 100% com o professor Bruno Carvalho, que eu acredito no seu sonho. Vamos para cima.